Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre dois livros desse autor que você, a essa altura do campeonato, já deve ter escutado alguma coisinha falar, alguém indicar em algum momento aí, chamado Chesterton, especificamente sobre o Ortodoxia, mas também vamos conversar sobre o Pequenas Trivialidades. Então é final de semana, hoje eu tô sem beber nada, mas você fica à vontade para pegar o seu café, o seu vinho, o seu chá e bora lá! Eu havia gravado esse vídeo para deixar programado aqui para vocês, porque para quem tá chegando de paraquedas aqui no canal agora, eu acabei de oficialmente me tornar mãe, então eu imaginei que durante essas primeiras semanas a vida ficaria um pouco conturbada e eu não conseguiria aparecer no canal. Deixei algumas coisas gravadas assim previamente para ir soltando, para não ficar sem conteúdo. Só que depois de ter me tornado mãe, esse livro acabou mexendo muito mais comigo, acabou fazendo um significado bem diferente do que tinha antes. Então esse vídeo tem um tom muito diferente do vídeo anterior que eu queria compartilhar com vocês. O Chesterton, vamos por partes, né? Antes de começar a filosofar e a falar sobre ele. Ele é um autor inglês que ele vai morrer ali em 1936, salvo engano. Então ele vive no período de transição do século XIX para o século XX. E como todo bom filósofo, apesar dele ter escrito as obras dele antes do que a gente chama modernidade, antes de acontecer a modernidade, ali depois da Primeira Guerra Mundial, como o Flávio do Senso Comum costuma reforçar, que a modernidade ela aparece após a Primeira Guerra Mundial, tudo que ele vai escrever aqui, a filosofia dele, então ele é realmente um filósofo completo, vai se aplicar de forma brilhante a pequenos detalhes da sua vida cotidiana. E o Chesterton, ele é exatamente sobre isso. Ele é um autor que ele vai falar sobre a vida cotidiana de uma forma muito sutil, de uma forma muito simples. O primeiro livro que eu recomendo a leitura antes de embarcar na nova aventura, que é a Ortodoxia, foi o livro recomendado pelo professor Rodrigo Gurgel, como sendo a porta de entrada ali para o autor, chamado Pequenas Trivialidades. Eu vou deixar o link que ele fala sobre esse livro aqui na descrição. O Chesterton ele vai fazer uma coletânea de contos. Na verdade, o livro é uma coletânea de contos que ele escrevia para um jornal inglês da época. E nesses contos, ele vai ser capaz de narrar fatos da vida cotidiana com uma delicadeza surreal. E é sobre isso. O que o Chesterton diz nos livros dele é que a nossa capacidade de enxergar magia nas pequenas coisas, enxergar que o mundo, ele tá aqui, o simples fato dele estar aqui já é uma coisa absolutamente extraordinária, já é uma coisa surreal, uma coisa mágica, é uma capacidade que faz os seres humanos serem seres humanos e é uma capacidade que faz a gente não enlouquecer. Então, em vários momentos do livro dele, ele vai falar, por exemplo, sobre a função dos contos de fada, não só na vida das crianças, mas na vida dos adultos. Ele fala assim, eu não consigo entender como que as pessoas acreditam nos jornais, acreditam no governo, acreditam nessas coisas completamente descartáveis, e elas passam, depois de adultas, a não acreditar em contos de fada. E o quanto é muito mais verossímil existir uma abóbora que vira carruagem do que existir energia elétrica na sua casa, sabe? O quanto a abóbora é muito mais real do que essas instituições que a gente se baseia e que a gente vive o dia a dia sem perceber que elas existem. Ele é um filósofo católico, é bom reforçar, então ele tem algumas obras escritas sobre Santo Agostinho, por exemplo, que está ali na minha fila. Eu pretendo ler a bibliografia completa dele, então respira fundo aí que a gente vai falar muito sobre Chesterton aqui no canal esse ano, porque depois de ser mãe, o jeito que ele acaba dando atenção aos pequenos detalhes e como ele fala que é essa atenção aos pequenos detalhes que vai confortar o seu coração, fez muito mais sentido na minha vida depois de ser mãe, assim. E eu separei aqui no livro Pequenas Trivialidades só um pontinho pra gente discutir, que não vai perder a graça se você ler depois, que vai de encontro com aquelas nossas discussões, que, seguindo aqui as discussões que a gente fez no canal, né, sobre as instituições, sobre como nascem as civilizações, sobre o que move o mundo, sobre aquela questão do conhecimento disperso, sobre como a gente take for granted, sobre, não sei porque que eu falei inglês, mas sobre por que a gente não leva a sério o fato de que nós só estamos aqui por uma sequência encadeada de eventos que não são controlados,
Só estamos aqui porque a gente depende do conhecimento compartilhado por milhares e milhares de pessoas ao longo dos anos. A gente depende do conhecimento de pessoas que ainda estão vivas para fazer o pão que você come chegar na sua mesa, e sobre como a pretensão do conhecimento é uma coisa ridícula. Sobre como alguém achar que vai conseguir organizar essas coisas de uma forma melhor do que elas já estão organizadas ou de uma forma mais eficiente é meio bobagem. Apesar da gente estar sempre tentando fazer isso, mas enfim, se você ainda não viu, eu sugiro que você veja a sequência de vídeos aqui do canal. E se você chegou aqui agora, eu recomendo que você procure saber sobre o nosso Clube do Livro, que vai discutir especificamente, essencialmente isso, durante o primeiro semestre de 2021. As inscrições estão abertas só até o dia 31 de janeiro. Mas enfim, eu separei esse continho aqui que vai te mostrar como que o Chesterton vai falar sobre as mesmas coisas que nós estamos falando, mas com essa delicadeza, essa suavidade, esse jeito de escrever maravilhoso. É muito impressionante a forma delicada e a forma mágica com que ele consegue escrever coisas sobre a vida cotidiana e fazer esse tipo de reflexão muito profunda. Nesse conto, ele está passeando num parque e ele acaba escutando um garotinho de mais ou menos 4 anos falar com a mãe dele que ele estava muito chateado porque estava ventando muito, e ele pergunta para a mãe dele: mãe, por que você não manda as árvores embora e faz parar de ventar? E a partir dessa pequena frase desse garotinho, ele vai começar a pensar sobre realmente por que a gente acredita que é o vento que move as árvores e não as árvores que movem o vento. Não é muito racional, não é muito lógico a gente pensar que é o vento que move as árvores, é porque o que a gente vê são as árvores se movendo. Então esse garotinho ele fez uma pergunta muito capciosa para a mãe dele. E aí ele começa a fazer a digressão filosófica dele em cima disso, de que nada, penso eu, poderia ser mais humano e desculpável do que a crença de que são as árvores que causam o vento. Com efeito, é tão humana e desculpável que é, na prática, a crença de aproximadamente 99 de cada 100 filósofos, reformadores, sociólogos e políticos da grande época em que vivemos. Olha só, isso aqui a gente nem viu o que aconteceu ali na Revolução Soviética, ele nem viu ainda a loucura que aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele nem chegou a ver nem o início da Segunda Guerra Mundial, né? E ele já está falando aqui que essas crenças de que as coisas podem ser reformadas, elas já são compartilhadas por 99 de cada 100 filósofos da época. Meu pequeno amigo era, de fato, muito semelhante aos principais pensadores modernos, só que muito mais simpático. No pequeno apólogo ou parábola que ele teve, assim, na honra de inventar, as árvores representam todas as coisas visíveis e o vento as invisíveis. O vento é o espírito que sopra onde quer. As árvores são as coisas materiais do mundo que são sopradas para onde o espírito quer. O vento é filosofia, religião, revolução. As árvores são as cidades e civilizações. Só sabemos que há vento porque as árvores, em alguma montanha distante, repentinamente enlouquecem. Só sabemos que há uma revolução real porque todos os topos de chaminé enlouquecem e todo o horizonte da cidade. O que a gente vê, o que a gente consegue ver, a civilização construída, é muito fácil de imaginar que é isso que está movendo as coisas e não o contrário, né? Que existe alguma coisa por trás que já moveu aquilo e que já levou aquilo de uma forma muito delicada e invisível a chegar onde estava. Só para vocês terem uma ideia da forma com que o Chesterton escreve, da forma com que ele faz essas mesmas reflexões filosóficas que a gente está fazendo aqui no canal ao longo do último ano, só que ele faz isso de uma forma muito... Ele faz um convite a gente à reflexão, a ficar pensando sobre isso. Finalmente, sobre o Ortodoxia especificamente, esse aqui é um livro em que ele vai expor qual que é a filosofia dele. Chesterton, mas já que você critica tanto as pessoas que estão falando sobre filosofia da sua época, já que você tá nesse embate aí entre os jornais, ele faz um prefáciozinho aqui contando que ele escreve esse livro por causa disso. Já que você tá nesse contexto aí, criticando o que esses reformadores estão falando, qual que é, efetivamente, a sua filosofia? E é nesse livro em que ele vai nos contar qual que é a filosofia dele, só que, novamente, não é um livro de filosofia chato, não é um livro de filosofia... porque a premissa maior, a premissa menor, aqueles livros de filosofia que nós estamos acostumadíssimos, né,
a fazer uma batalha para ler mesmo e ficar tentando pensar o que esse cara quis dizer com isso? Será que ele é realmente tão inteligente e eu sou muito burro? Ou será que é o contrário? Ele vai, a partir dessa pergunta, a partir dessa provocação, na verdade, feito por um hater dele da época, escrever esse livro em que ele vai nos contar a base da filosofia dele, que é uma filosofia cristã. E a cada capítulo, na verdade, vai acabar sendo uma resenha sobre algum assunto específico, que na opinião dele é importante para construir essa filosofia cristã dele, e esses capítulos vão se conectando aos pouquinhos. E eu quero conversar especificamente, esse livro vai te pegar, eu acho que logo no início, porque a gente fica com uma sensação de que ele entende a gente, principalmente porque o que aconteceu com ele aconteceu comigo ao longo dos últimos anos. Ele diz assim, que esse livro é uma piada. O feitiço se volta contra o feiticeiro. Sou eu o homem que, com a mais completa ousadia, descobriu o que já fora descoberto. Se há um elemento farsesco no que se segue, a farsa deverá ser debitada de minha conta, pois esse livro explica como tive o devaneio de ser o primeiro homem a colocar os pés em Brighton, somente para descobrir que fui o último. Narra as minhas pantagruélicas aventuras em busca do óbvio. Ninguém pode considerá-las mais patéticas do que eu. Nenhum leitor pode acusar-me de tentar fazê-lo de tolo. Sou eu o bobo da corte da história, e nenhum rebelde poderá me tirar esse trono. Confesso livremente todas as ambições dos idiotas do fim do século XIX. Tentei, como todos os outros rapazes solenes, estar à frente do meu tempo. Com eles, tentei estar alguns minutos adiante de verdade, e descobri que estava 1800 anos atrasado. Afetei uma voz de exagero dolorosamente juvenil ao proferir as minhas verdades, e fui punido da forma mais justa e irônica, pois mantive minhas verdades. Só que descobri não que não eram verdades, mas que simplesmente não eram minhas. Quando imaginei que estava sozinho, na verdade encontrava-me na ridícula posição de ser sustentado por toda a cristandade. Pode ser, e os céus me perdoem por isso, que tenha de fato tentado ser original, mas só consegui inventar uma cópia inferior das tradições já existentes na religião civilizada. O homem do iate pensou que era o primeiro a descobrir a Inglaterra, e eu pensei que era o primeiro a descobrir a Europa. Tentei realmente fundar a minha própria heresia, e quando tinha dado os últimos retoques a essa obra, descobri que era a ortodoxia. Então é por isso o nome do livro, Ortodoxia, porque ele, assim como muitas pessoas, eu acredito, estudou, teve aquela arrogância de ser jovem, aquela arrogância de achar que sabe mais, de que descobriu o Brasil, sabe? De que tudo isso que vocês estão me falando, isso aí é uma coisa absolutamente ridícula. Eu pesquisei, eu estudei e agora eu sei melhor do que as pessoas que vieram antes de mim e eu vou mudar a sociedade antes de arrumar minha própria casa, né? E essa sensação de que você estuda para no final descobrir que, na verdade, quem estava certo mesmo era a sua avó, que tá te falando as mesmas coisas desde que você nasceu, e você tá desdenhando dela, e no final da vida você vai voltar e vai dizer: vó, a senhora tinha razão, pai, o senhor tinha razão, mãe, a senhora tinha razão. Principalmente quando ele vai conversar sobre, novamente, os chamados racionalistas. E ele vai fazer uma comparação muito legal sobre os racionalistas e os loucos. Então ele explica sobre como o louco é uma pessoa que perdeu a capacidade de deixar de pensar. Ele não é louco porque ele pensa, ele é louco, na verdade, porque ele pensa muito. E sempre que você vai discutir com um louco, você não consegue, apenas pela razão, geralmente, dissuadi-lo da sua própria loucura, porque ele tem um esquema racional muito bem formado na cabeça dele para justificar o fato dele ser Napoleão Bonaparte, para justificar o fato dele ser o rei da Inglaterra. E não existe meios através da razão para você conseguir desconstruir aquilo na cabeça dele e contar que ele é apenas uma pessoa normal como qualquer outra. E nessa comparação entre o racionalista e os loucos, se você não sabe quem é o racionalista, eu recomendo que você veja um outro vídeo em que a gente conversou sobre o Michael Oakeshott e os racionalistas especificamente, tá? Que eu conto direitinho lá o que é esse racionalista. Ao comparar o louco com o racionalista, a gente vai lembrar imediatamente do livro O Alienista, do Machado de Assis. No livro O Alienista, que a gente tem esse médico
dessa cidade do interior do Rio de Janeiro, Simão Bacamarte, e que ele é uma pessoa extremamente racional. Ele é uma pessoa extremamente pautado na evidência científica que vai começar a tentar descobrir o que é a loucura. No final das contas, ele acaba descobrindo que louco é ele mesmo. E spoiler muito grande do Alienista, se você não quiser ouvir, pula aí 10 segundos. Ele acaba se trancando no próprio hospício que ele construiu. E ao ler o Alienista, eu fiquei refletindo muito sobre isso, eu não tinha conseguido associar a causa à consequência. Eu realmente, como o menino de 4 anos lá do outro conto, achei que fosse as árvores que moviam os ventos. E ao ler Chesterton eu descobri que não, que é o contrário, que realmente o único caminho final para o Simão Bacamarte era ele se trancar no hospício mesmo. E quando ele está discutindo esse positivismo, esse racionalista pautado ali na ciência e que acha que ele vai conseguir resolver tudo através do método científico, ele acaba descrevendo de forma indireta o Simão Bacamarte. Ele diz o seguinte: não discuto aqui a verdade dessas concepções. Sei que muitos homens modernos anseiam que suas esposas sejam escolhidas por cientistas, e talvez logo anseiam até onde sei que as enfermeiras assoem os seus narizes. Lembrando que o Simão Bacamarte, ele escolhe a própria esposa com base no método científico. Ele escolhe uma esposa que, na ideia racionalista dele, seria uma esposa ideal para dar filhos, porque ela tinha as ancas ali na forma de uma boa parideira. No final das contas, eles não conseguem ter filhos, ou ele é estéril, ou a mulher é estéril. E ele complementa dizendo que essa fé democrática, as coisas mais terrivelmente importantes devem ser da alçada do homem comum, o cortejo amoroso, a educação dos jovens, as leis do Estado. Isso é a democracia. E é nisso que sempre acreditei. Perceba que esse não é um livro que tem todas as marcações que eu faço geralmente, porque não é um livro passível de ser fichado. Não é um livro que eu consigo aqui ir ponto a ponto descrevendo as ideias que tem dentro da ortodoxia, porque primeiro vai perder um pouco a graça da leitura, e segundo, não existe uma tabelinha para a gente ser ortodoxo. Não existe uma tabelinha para descrever a filosofia do Chesterton. Você precisa senti-la. Você precisa entender a magia por trás dessa filosofia cristã, dessa filosofia que acredita na existência dos contos de fada, para que o livro passe a fazer sentido. Se você lê o Ortodoxia de uma forma técnica, se você começar a leitura achando que essa vai ser uma leitura parecida com a leitura dos outros livros de filosofia política que a gente fez aqui, que a gente consegue fazer uma conclusão, a gente consegue estruturar o raciocínio, aí eu acho que você vai perder o essencial do Chesterton, que é a existência de nada muito bem organizado. Eu espero que essa pequena resenha faça com que vocês se interessem pelo autor e que vocês procurem a leitura de pelo menos um dos contos dele, ainda que vocês não tenham tempo para ler os livros integrais, assim como a gente vai fazer aqui no próximo ano. Eu vou selecionar as outras obras dele para trazer aqui no canal, mas esse também é um livro que está dentro do nosso planejamento literário de 2021, lá dentro do Clube de Leitura Bocó. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.